estou gravando aqui de qualquer forma. Tá, pois é, Pablo, eu vi aqui, que eu vi antes aqui que quem tá lá com o login de solução tava gravando, mas caiu, pelo jeito não tá aparecendo mais aqui. E agora só tem eu gravando aqui. Bom, eu não vou cair, eu acho. Acho. Tá, mas... Tá, então, vamos lá. Acho que um só gravando, acho que não vai ter problema. Aqui não costuma cair muito a internet, não. Tá, bom. Então, vamos lá, né? Aula passada, a gente estava vendo funções, né? Nós vimos o restinho que faltava aqui de bases. Só tirar meu relógio aqui. Tá. Eu acho que tá compartilhando, né? Se não tiver aí, vocês me avisam, tá? Para mim não aparece aqui, mas nós vimos, tá? Dá para ver? Tá legal. Então, assim, vimos o restinho de bases, aplicação de bases ali, daí entramos em ácidos, né? Aí vimos que ácido é um pouquinho mais chato, né? Então, ácidos, né, são todas substâncias que liberavam lá H+ dentro da água, né? Enquanto que as bases liberam OH- dentro da água, tá? Então, vamos ver aqui rapidamente. Vimos que os ácidos existem, né, separados em duas classes, que são os hidrácidos e os oxiácidos. Aí, exemplo de cada um aqui, né? É bem simples, né, o reconhecimento. Ó. Um hidrácido, ele não tem O, né, não tem oxigênio na fórmula, enquanto um oxiácido tem, né? Aí a nomenclatura, né, que fica. Os hidrácidos é mais simples, é só colocar hídrico no final do nome do elemento aqui, né? Então, por exemplo, HCl ficaria ácido clorídrico, H2S ácido sulfídrico, né? Aqui o enxofre ele muda um pouquinho só, né? E o HCN ácido cianídrico. Bom, e para os oxiácidos aí que é um pouco mais complicado, mas tem aquele esqueminha, né, que tu pode decorar aqui quem são os principais. E dentro dos principais, os principais ainda são, né, o nítrico e o sulfúrico. Então, é bom lembrar da fórmula deles. E aí, se tu precisa de outros, tem outros para decorar aqui também, né? E se precisar de alguns que terminam em oso, né, o que tu pode fazer é aquele esqueminha, né, de tirar um oxigênio. Então, a fórmula do oso sempre tem um O a menos da fórmula do ico, né? Então, se tu sabe os icos aqui de cor, né, tu sabe quem são os que terminam em oso. E também tem ainda os hipooso, que seria menos ainda que o oso, né? Então, é menos um oxigênio em relação ao oso, por exemplo, o hipocloroso, tá? Não são muito comuns de aparecer, tá? Esses per também não aqui, né? Mas, né, assim, do Enem acho que não precisaria, tá? Essa parte aqui, não é assim tão... Claro, pode cair, pode, né? Mas não que seja, assim, algo que seja os mais clássicos de aparecer em prova, tá? Agora, outras provas, sim, né? E aí vimos a parte de solubilidade, acho que terminamos por aqui, deixa eu ver se foi, mais uma tela. A solubilidade de ácidos, né, todos são solúveis. A volatilidade, aqueles que evaporam, né? Os hidrácidos, todos são voláteis, todos evaporam com muita facilidade. E os oxiácidos tem dois que não, tá? Aqui é meio que decorado também, tá? Mas também não tem muita aplicação. A força, sim, é que é o mais importante. E aí vimos que nos hidrácidos, tu pode, né, tem que decorar quem são os fortes. HCl, HBr, HI são ácidos fortes. O HF é chamado de moderado e os outros hidrácidos são fracos. Quando ele tem oxigênio, o que a gente faz? A gente faz O menos H. Daí, fazendo O menos H, eu sei, né, se der 2, a diferença quer dizer que ele é forte. Se der menos que 2, então ele não é forte. Claro que daí ele pode ser fraco ou moderado, mas para nós isso não vai fazer diferença. Tá? A gente tem que saber se ele é forte ou não. Né? Vai ser forte quando a diferença, então, O menos H, for 2 ou mais. E se não tiver O, tem que decorar que é o cloro, bromo e iodo, né? Que é o HCl, o HBr, o HI. Né? Em provas que tem tabela periódica, tu pode olhar pelo grupo, né? É o grupo 17, tabela periódica. Porém, né, Enem não tem tabela periódica, então aí complica um pouco. Bom, né? E terminamos aqui, certo? Vamos seguir então com ácidos agora, em vez de não vamos ver além agora da força deles que nós vimos aqui, né? A gente só tem que ver algumas aplicações, que é bem tranquilo ali, e depois vamos partir para sais.
tá? Bom, seguindo então, ó, se ficou alguma dúvida, perguntem aí, tá? Mas seguindo então aqui, ó, vamos então, né, a algumas aplicações aí de ácidos. Deixa eu ver se é tudo direitinho aqui. Então, vou colocar digitado primeiro aqui, só para ficar mais bonitinho. Ui, tá pequenininho. Eu vou aumentar, você não vai ficar desse tamanho. Então, tá aí, tá? Então, as aplicações aí, aplicações de ácidos, né, D12, tá? Aplicações dos ácidos. E não sei. Pronto, resolvido. Então, ácidos, né? Aplicações. O que nós vamos ter, nos principais que nós temos aí, né? Temos o HCl, tá? Que é importante. Vou colocar ele aqui. Nós temos então, ó, o nosso HCl, tá? Tá muito fininho na escrita. Bom, dá para ver, tá? Mas o HCl, tá? Ele é o quê, né? HCl, claro, oficialmente, né? Ele é chamado de ácido clorídrico, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Estava escrevendo mais grossinho antes, peraí. Eu só estou com um probleminha de configuração aqui. Então, vamos arrumar isso aqui. Tá, assim acho que fica melhor. Rapidão, rapidão. Claro que isso aqui, né? Então, tá? De novo, então, HCl, melhorou agora. Tá? HCl, então, é ácido clorídrico, tá? E ácido clorídrico, tá? O que ele é, onde é usado, o que é importante aí, né? Comercialmente, tá? O ácido clorídrico, ele é conhecido por ácido muriático, certo? Por que ele é conhecido, né, ácido muriático, né? É que ele é vendido, tá, em ferragem. Se for numa ferragem, tu encontra ele para vender, tá? Então ele é usado na construção civil. Por que ele é usado na construção, né? Ele remove cimento, tá? Então ele é usado aí, ó, na remoção de cimento, tá? O cimento, depois que seca, depois que ele endurece, tu pode remover ele com ácido clorídrico. Então existe aí um ácido clorídrico comercial para vender, né? Não vai ser puro, né? É cheio de impurezas, pode ser até colorido, porque o ácido clorídrico, na real, ele é incolor. Os ácidos que a gente viu, eles são todos incolores, tá? Então, quando tu vê ele, né, em alguma aplicação aí, ele tá colorido, às vezes tá verde, né? Assim, é a contaminação que ele tem, tá? No caso, para remover cimento, não precisa estar puro, né? Pode remover ele com... só precisa ser ácido, né? Então, aqui, né, o ácido clorídrico se usa para remoção de cimento aí, depois de seco. E também, né, é o ácido que nós temos no estômago, né, o ácido clorídrico. Então, ele é parte aí, né, do suco gástrico, tá? Então, né, até questões que aparecem, por exemplo, aplicações lá de antiácidos, né, para azia, a reação que vai aparecer quando pergunta lá, quantos miligramas de hidróxido de magnésio, né, que é o leite de magnésia, a pessoa teria que tomar um cálculo assim e dar uma reação com ácido, né?
o ácido que está no estômago daí é o HCl, tá? Então a reação que vai aparecer é com HCl, certo? Então você tem que saber isso aí para poder fazer depois a reação lá de neutralização. Então aqui o HCl é isso, tá? Bom, outro ácido que nós temos depois, ó, vou separar aqui. Outro ácido importante, nós temos aí o ácido sulfúrico. O H2SO4, tá? O H2SO4 deu o ácido sulfúrico. Isso aqui ainda está meio grosso a caneta. O ácido sulfúrico, tá, é o ácido de bateria. Não, vocês já viram, tem as baterias de carro, por exemplo, tá, elas têm ácido dentro delas, que é o ácido sulfúrico, nesse caso. Então aqui, né, o H2SO4, né, oficialmente, então, ácido sulfúrico, tá? Ele é, então, né, o nosso ácido de bateria, tá? Claro, bateria de carro, tá? Não é bateria de celular, hein? O celular não tem, ela é seca. Então, aqui nas baterias de carro, né? Então, ácido de bateria. O ácido sulfúrico é o ácido mais usado na indústria, tá? Até quando se fala assim, simplesmente, tal coisa lá tem ácido dentro, né? Geralmente quando se fala assim, quando tem ácido em alguma coisa, ou é uma queimadura, fulano se queimou com ácido, geralmente é ácido sulfúrico, que é o mais encontrado por aí, tá? É o ácido mais comum. E toda a indústria praticamente tem ácido sulfúrico, tá? Ele é assim tão utilizado aí, o sulfúrico, que durante uma época, claro, bem mais antigamente aí, né? Logo ali com, acho que é pós-revolução industrial, algo assim, na história, ele começou a ser usado até para medir nível de desenvolvimento de um país, né? Tu poderia, por exemplo, avaliar, né, a produção industrial de um país através do consumo de ácido sulfúrico dele, ou mensal, anual, tá? E comparar países. Então, tu poderia comparar dois países pelo consumo anual dele de ácido sulfúrico para tentar, né, quantificar aí a produção industrial dele, já que praticamente todas as indústrias utilizam ácido sulfúrico. Então, né, quanto mais ela consome, quer dizer que mais ela está produzindo, tá? Seria então um índice econômico, tá? Hoje em dia não se usa mais, tá? Eu acho que não, pelo menos não vi mais falar sobre isso. Tem tantos índices econômicos também, né, hoje, mas chegou a ser usado então, né? Ali o Pablo pergunta se ele é corrosivo, né? Muito, tá? O que acontece? O ácido sulfúrico, ele tem uma propriedade chamada higroscopia. Então, ele é, tá? Higroscópico, certo? O que significa, né, higroscópico? Quer dizer grande afinidade por água. Então, o que acontece se tu pegar o ácido sulfúrico em contato com água? Ele absorve água, tá? A ideia é essa. O ácido sulfúrico sempre absorve água. Se deixar num ambiente um frasco com ácido sulfúrico aberto, ele retira a umidade do ar, tá? Bom, então, se tu pegar no caso e tocar na pele, o que acontece? Na pele temos lá as células, e as células tu tem cerca de 70% de água. Ele vai retirar toda a água da célula, tá? Então ele acaba, né, causando esse tipo de queimadura, um dos tipos, tá? Que é a desidratação completa, né, das células, tá? Isso é um problema. Segundo problema, né? Como no caso, se acabar a água que ele tem para puxar, ele consegue formar água para daí tirar a água. Como assim, né? Um carboidrato, por exemplo, né, é uma molécula que tem várias hidroxilas, vários OH da função álcool, que vamos ver na orgânica mais tarde, tá? A função álcool, que é o OH, se tu pegar esse OH junto com mais um H que tem no composto orgânico, tu consegue formar a água, tá? O sulfúrico consegue fazer isso, ele consegue retirar hidroxilas. E se tu pega um carboidrato e retira hidroxilas, fica só o carbono, tá? Aí que a gente disse que ele consegue carbonizar carboidratos. Então, se tu pega um carboidrato reagindo com ácido sulfúrico, vira carvão, ok? Até isso é interessante, vou mostrar aqui rapidamente um videozinho, tá? Vamos pegar aqui no YouTube, tá? Bem rápido só para exemplificar isso aí. Mas se nós colocarmos, por exemplo, açúcar com ácido sulfúrico, devia aparecer já direto aqui. Aqui. Vou ver se tem algum que seja mais real mesmo aqui.
Tá, vamos ver se esse aqui eu queria ver só. Pera aí, sem som, tá? Deixa eu ver se. Tá, eu tô acelerando um pouquinho aqui, tá? Mas ele só botou açúcar e colocou ácido fúrico em cima. Vou voltar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ó, o ácido fúrico tá aqui, né? Incolor, né? Ali, açúcar comum, tá? Ele vai adicionar ali, ó, tá? Deixar quietinho ali, tá? E ele começa a carbonizar, ficou preto já, tá? Só que acontece, deixa eu ver se ele vai acelerar o vídeo, senão eu acelero aqui. Tem alguns desses que são acelerados. Ó, tá? Ele começa a liberar vapor de água dentro, e daí, claro, liberar não, aquecer, né? Ficar muito quente dentro, começar a formar gás dentro, começa a crescer, tá? E assim vai até transbordar, tá? A temperatura disso aqui tá altíssima, tá? Um pouco mais e acaba derretendo o vidro. Só não derrete porque esse vidro aqui é especial. Isso é um frasco de laboratório, né? Tá? E assim vai, ok? Isso aqui aconteceria com a pele também, tá? Não vou mostrar uma foto aqui de queimadura com sulfúrico, que não é o caso, né? Mas quiserem aí pesquisar aí sobre isso, né? Tá? E aí ficou. Isso aqui, então, é o açúcar que acontece com ácido sulfúrico. Isso aqui aconteceria semelhante, tá, com a pele. Então, se procurar aí outros vídeos na internet, vai achar aí. Tá escrevendo? Aqui. Tá? Então, né, ele tem esse probleminha aí. Ali o Gabriel perguntando sobre queimadura não, sobre quando jogar com água. É o que acontece, tá? Todo ácido, todo, tá? Isso é ácido e bases também. Em contato com água, aquela reação que ocorre de liberar o H+, ou liberar a hidroxila, ela é sempre do tipo exotérmica, né? O que é uma reação exotérmica? É uma reação que libera uma grande quantidade de energia. Nesse caso aí, né, a energia na forma de calor, ok? Então acontece, esse ácido, quando toca a água, ele libera essa grande quantidade. Se tu pega, né? Até tem uma questão que a gente sempre coloca ácido na água e nunca água no ácido, certo? Isso aí é dicas aí para se tu for trabalhar com o ácido. Por que isso? Né? Na mistura dos dois libera uma grande quantidade de calor. Se tem bastante água e tu colocar um pouquinho de ácido, tá? A água consegue absorver esse calor e dispersar por ela, porque a água ela vai conduzir melhor esse calor. Se tu fizer o contrário, colocar a água no ácido, o ácido não vai se comportar muito bem com essa quantidade de calor liberada e vai acabar essa água que pingou em cima, né, acaba sendo jorrada para fora, acaba respingando, tá? E aí, né, se tu tá por perto, por exemplo, pode, né, acabar respingando e essa água tem ácido. E aí tem esse acaba, no caso, queimando alguém que estiver próximo, né? Porque ela vai estar muito quente e ainda é ácido sulfúrico. Então, né, é bem perigoso, certo? Mas todo ácido em água, a água esquenta, tá? O Gabriel pergunta ali se todo ácido é corrosivo. Bom, aí nós temos que entrar num outro detalhe que são os conceitos de corrosão. A ideia de corroer é que tenha qualquer sólido que tu tenha e tu consiga desmanchar a superfície dele, isso é chamado corrosão. A corrosão do ferro, né, é uma oxidação, do tipo, no caso, que no caso o ácido reage, uma substância qualquer, tá? Reage com o ferro e produz aí o óxido e o hidróxido de ferro, que é a ferrugem, tá? Então a corrosão de metais é uma coisa, mas existe a corrosão de outros materiais também, certo? Então corrosão é um termo mais assim geral. Bom, a pergunta é: todo ácido é corrosivo? Aí tem um detalhe. Um metal para corroer, né, tem vários fatores, tá? Então, por exemplo, para corroer ferro, tu tem que ter água e oxigênio, certo? Um ácido ele pode facilitar isso, ok? Em termos de água e oxigênio, mas não quer dizer que todo o ácido vai corroer qualquer metal, tá? Então, o ácido sulfúrico, no caso, ele consegue dissolver ferro, consegue, tá? Mas não consegue dissolver cobre, por exemplo, tá? Se pegar um fio de cobre e colocar dentro do ácido sulfúrico, o sulfúrico não reage com cobre. Para reagir com cobre, tem que ser nítrico, tá? Mas aí são casos especiais, né? Isso a gente vai ver depois lá em pilhas, né, em eletroquímica, daí dá para ter uma certa previsão sobre alguns metais que sofrem oxidação aí com ácidos e outros que não, tá? Então essa ideia de que todo ácido no caso causa corrosão ou é corrosivo, nem sempre. Em relação à pele, depende.
Alguns podem causar um tipo de irritação na pele, outros podem causar realmente dissolução de tecidos, um pode causar desidratação, que nem o ácido sulfúrico, depende de cada um, né? Vai depender de cada ácido daí, tá? E não tem a ver com a força dele, tá? Aquela ideia de ácido forte, ácido fraco. Um dos mais perigosos que tem é o HF, que é o ácido fluorídrico, e ele é moderado, tá? Então não quer dizer a questão assim de toxicidade com força, nem com qualquer outra, né, outro fator ali. Essa ideia que o ácido sulfúrico então é bastante usado, porque a gente tem bastante produtos aí. A parte toda, se pegar esses revestimentos metálicos, já viu um material aí, por exemplo, um pedaço de ferro cromado, né? A cromagem é feita com ácido sulfúrico, a niquelagem também, tá? É feito em soluções de ácido sulfúrico, vai ácido sulfúrico na mistura. O principal produto que se usa no tratamento de águas, né, é o chamado sulfato de alumínio, que a fabricação dele é com ácido sulfúrico, tá? Então, né, nisso já tem, né, uma grande quantidade de produto que é feito, né, na indústria, que é para tratar água, né, para distribuição, e aí se usa ácido sulfúrico nessa produção. Então, por isso que eu falei, ele é bastante utilizado, tá? Então, isso, a galvanização, a galvanização, no caso, a zinco mesmo, né? A zinco ou a estanho, né, que são as galvanizações, elas utilizam também, tá? Pode ser, tá, com ácido sulfúrico, embora a galvanização ela pode não ser ácida, ela pode ser básica, tá? Aí depende da galvanização. Tem algumas que são básicas e algumas são ácidas, mas é uma aplicação também. A galvanização, se ela for em meio ácido, ela pode ser, tá, com ácido sulfúrico. A galvanização a fogo é diferente daí, tá? Aquela lá é outro modelo. Tá? Então nós temos, é que daí galvanização tem vários tipos, né? A galvanização a fogo simplesmente tu pega zinco líquido e deposita em cima do metal. Então tu pega no caso um arame, por exemplo, que quer galvanizar e mergulha ele dentro do zinco no estado líquido e tira e deixa ele escorrer. Assim como se faz lá um fundi, né? Que tu pega um pedacinho lá de, se elas pegam um morango, olha só, né? Falar essas coisas essa hora, né? Só louco de fome já. Mas pega morango, mergulha no chocolate, tira e deixa escorrendo, né? Tu fez um revestimento de chocolate, né, no morango. Se tu pegar então um pedaço lá de ferro e mergulhar no zinco líquido e tirar e deixar escorrendo, tu acabou de fazer um revestimento de zinco num pedaço de ferro. Aí é a galvanização a fogo, né? É chamada a fogo porque tem que estar bem quente mesmo e, né, ela tem que deixar zinco líquido, né? Então a temperatura é altíssima, certo? A higroscopia não é coligativa, tá? Parece com o nome de coligativa, mas higroscopia é a propriedade que algumas substâncias têm de absorver água, tá? Não tem relação com propriedade coligativa, não, tá? A coligativa que nós temos é a tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia e osmometria, tá? Da osmose. Higroscopia, não. O nome parece assim, né? Mas não é. Higroscopia é afinidade por absorção de água. Certo? Bom, seguindo adiante aqui, nós temos, então, depois aqui do sulfúrico, tá? Outras aplicações, tá? Vamos ver aqui. Então, temos lá o ácido nítrico, tá? Que é bem importante, ó. O HNO3, né? Que é o nosso ácido nítrico, tá? O ácido nítrico, ele é muito utilizado para duas aplicações. Ele é usado, né, na fabricação de, aí primeiro, né, fertilizantes, tá? Fertilizantes e também explosivos, certo? Por ser usado aqui na fabricação de explosivos, é que ele vai ser controlado daí, né? Então, o ácido nítrico não consegue comprar aí, né, em qualquer lugar. O ácido nítrico é controlado, ele é sempre feito, né, todo um estudo para que tu vai utilizar, quanto tu vai utilizar. Então, tu não pode sair comprando ácido nítrico assim, porque é muito fácil fazer explosivo com ácido nítrico, né? Ele vai formar os chamados nitrocompostos da orgânica e muitos deles são explosivos. Para ter uma ideia, se tu tivesse ácido nítrico, por exemplo, com glicerina, que tem qualquer farmácia para vender aí, né? Tu pode pegar e fazer glicerina em casa, se quiser. Quem faz sabão aí produz glicerina. Glicerina com ácido nítrico dá nitroglicerina, que é explosivo, né? O tolueno, que é o mesmo usado no solvente da corda do sapateiro,
com glicerina dá TNT, dá trinitrotolueno, ok? Até não precisa nem exagerar pegar composto muito estranho. Se tu tiver aí em casa, no caso, celulose pura, tá? Só celulose, alguma coisa de celulose com ácido nítrico dá nitrocelulose, que também é explosivo. Então tu consegue fazer explosivo muito fácil tendo ácido nítrico, por isso que ele é proibido, tá? Então tu não tem como comprar ele, tá? Ele é bem controlado. Exatamente, que nem o Guilherme comentou ali, que nem no Clube da Luta, tá? Do Clube da Luta eles têm lá da ácido nítrico, conseguiram de alguma maneira, né, para fazer lá os, né, a parte de explosivos, né? Quem não viu o filme da Clube da Luta, aconselho. É muito bom, né? Os fogos de artifício, tá? O que acontece, tá, com... exatamente, Guilherme, agora comentando aqui, nem, a gente não pode falar sobre isso. A primeira regra do Clube da Luta é que não pode falar sobre o Clube da Luta. E a segunda regra também, né? A segunda regra do Clube da Luta é que não pode falar sobre o Clube da Luta. Beleza. Bom, se eu assistir de novo pela 20ª, 30ª, sei lá, vez. Bom, então, os fogos de artifício, tá, Gabriel? O que acontece? Fogos de artifício não é nada muito, assim, explosivo, digamos, tá? É pólvora, tá? A pólvora, entre os explosivos, é a mais light de todas, tá? Ela não é muito perigosa. A pólvora passa a ser perigosa quando em grande quantidade e comprimida, né? Se tu pegar a pólvora e deixar ela muito esmagada, mesmo de detonar ela, porque ela libera uma grande quantidade ali de gás, e daí se ela tá comprimida em algum lugar, ela vai liberar gás e vai, né, detonar. Daí explode, né? Porque não consegue liberar o gás, acaba explodindo. Mas a pólvora em si, se tu pegar só pólvora e tocar fogo nela, ela não vai explodir. Ela vai pegar fogo só, muito rapidamente. Então até tu pode fazer, não sei se alguém já brincou com pólvora aí, mas tu faz uma trilha de pólvora, né? Risca fogo numa ponta, ela corre o fogo rapidinho, tá? É bem inflamável. Então, né? Só que daí, claro, nos fogos de artifício, né, ela é utilizada tanto para propulsão, é colocada em pastilhas, né, dentro do tubo daquele cano de papelão, e é só para lançar, certo? E ela queima. Claro que, né, é fogo, né, queima, é quente, enfim, se pegar em alguém vai causar queimaduras, mas tu não consegue, por exemplo, fazer uma grande detonação, uma explosão com pólvora, tá? Teria que ter muita pólvora, certo? Aí entra, né, com os outros explosivos depois. Exatamente. Um Paulo colocou ele fazer trilha de pólvora e bater com martelo. Tem até alguns, procurar no YouTube aí deve ter uns experimentos de tu pegar a cabecinha de palito de fósforo, né? Tu pega a madeira, faz um buraco nela e enche só a raspinha, tem que raspar as cabecinhas de palito de fósforo, só aquele material da ponta, enche no buraquinho ali, coloca um prego em cima e martela, porque daí ele vai pressionar aquele material e também vai detonar. Aí tu consegue. Claro, é perigoso que o prego pode subir de volta, né? Tá? Mas em geral ele parte a madeira, tá? A detonação. Então, porque aquele material da pontinha da parede de fósforo também é o mesmo tipo de material, tá? Os fertilizantes que acontecem, para tu saber se a substância é utilizada na fabricação de fertilizantes, ela tem que ter 3 elementos bases, quer ver? Vou colocar num cantinho aqui, ó, porque é, né, aleatório aqui, ó. Tem que ter esses 3 aqui, ó, que vocês devem ter visto já na biologia. NPK, que são os nutrientes aí, né, os elementos que servem como nutrientes. Então, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, se tu fica na dúvida de qual substância é utilizada na fabricação de fertilizantes, tu pode simplesmente ver se ela possui N, P ou K na formulação. Se tiver um desses 3, existe uma grande chance de ser utilizado. Então, que nem aqui o ácido nítrico tem o N, né? Então, ó, tem um N. Então, ele é utilizado na fabricação de fertilizantes, tá? Assim como também esse próximo, vou mostrar aqui, ó. Vou botar uma divisão aqui. O nosso H3PO4, né? O H3PO4 também é utilizado para fertilizantes. Tem o P, né? Então, o H3PO4 é o ácido fosfórico, tá? O ácido fosfórico, então, tu pode usar ele, né, para fertilizantes. Então, ele não é um fertilizante, não vai regar lá a planta com ácido fosfórico, tá? Nem com ácido nítrico, muito menos. Mas vai usar ele para fabricar o fertilizante. Então, aqui nós vamos ter, né, a fabricação também de fertilizantes, tá? Bom, a pergunta se são tóxicos, não. O fertilizante em si não tanto, ele é um sal. Em geral são sais, tá? Claro, tem uma certa toxicidade ali, mas não, a gente não vai comer o fertilizante também, né?
ele serve para aumentar, que nem aqui no caso o nitrogênio, o fósforo, né, e o potássio, aumentar esses níveis aqui no solo. Então, deixar o solo mais rico em nitrogênio, em fósforo e potássio. E isso vai entrar aí no crescimento da planta. Aí tem que ver na parte de biologia, lá toda a parte de ciclo do nitrogênio, né? Nitrificação, desnitrificação, a do fósforo, a do potássio, para que serve isso na planta. Tá? Mas são nutrientes, né, para a planta. Então, se adiciona no solo quando o solo tem uma baixa quantidade deles, né? Só aproveita aí para, né, aumentar com eles, com, né, fertilizantes. Tá? Daí, claro, o sintético isso, né? Até tem um problema, aquele problema que deu da explosão lá em Beirute, ano passado, acho que foi, né? Era nitrato de amônio, né? Que é, no caso, um fertilizante, tá? É um sal fertilizante. E como os nitratos, em geral, eles também são explosivos. Inclusive, a pólvora é feita com nitrato, tá? É nitrato de potássio, é um sal. Nitrato de potássio e carvão e enxofre. Tá? O pólvora é bem simples, a composição. Então, aqui, né, ácido fosfórico é fertilizante, tá? Eu só mostrar mais algum aqui, tá? Vamos ver mais esse aqui só, e daí deu de ácidos, tá? O HF. HF, tá? Ele é o ácido, né, oficialmente, ó, ácido fluorídrico. Tá? Ele é o ácido fluorídrico e qual é a principal assim, característica dele, né? Não vai ter assim uma aplicação, bem dizer, né, uma aplicação, mas ele tem uma característica que é muito importante lembrar. Ele é o único ácido que reage com, né, uh, com silício, tá? Com silício e compostos de silício, tá? Então, é o único ácido que vai reagir com silício. O que acontece? O que que tem silício? Silício tem no vidro, tá? Algumas cerâmicas. Eu acho estranho escrever vidro e depois escrever cerâmicas, mas é para porque o popular se fala, né? Vidro e cerâmica é diferente, mas o vidro é um material cerâmico, tá? Então, na verdade, estou escrevendo aqui que é cerâmica, cerâmica, tá? Mas, né, no dia a dia se vê que cerâmica seria uma coisa diferente, né? Mas o vidro é um material cerâmico. Então, tá mais vidros aí, cerâmicas, tá? Então, se tu tem lá uma pedra qualquer, um piso lá, tá? E tu jogar ácido fluorídrico, ele dissolve aquele piso, ok? Para quem assistiu aí Breaking Bad, a cena da banheira é verdadeira, ok? Aquilo acontece mesmo, tá? Claro que ali, como é em filme, coisas aceleram um pouquinho, né? Tá? Mas vai acontecer. Se tu pegar, por exemplo, ácido fluorídrico em qualquer material que tenha silício, ele reage. Tanto que o fluorídrico não pode ser guardado, é o único ácido, né, que não pode ser guardado em frasco de vidro, em garrafinha de vidro, né? Tem que guardar em frasco plástico. Os outros ácidos podem ser guardados tanto em plástico quanto em vidro, não tem problema. Mas o fluorídrico não. Tá? O fluorídrico jamais pode ser usado em algum material com vidro. Tem que ser tudo de plástico para ele, certo? Tá? Ali o Gabriel perguntou sobre agrotóxicos. Os agrotóxicos eles não são inorgânicos, tá? São todos orgânicos. Então não, a gente não vê aqui, tá? A gente acaba nem vendo. Isso aí, se aparecer em prova, vai dar a fórmula do agrotóxico e vai perguntar por alguma coisa da química orgânica, se ele apresenta função álcool, função fenol, sei lá, coisa assim, né? Quantos carbonos tem, tá? Se aparece agrotóxico em prova, é assim que aparece. Vai aparecer com relação a compostos orgânicos daí, ou em questão até de quantidade, na parte de cálculos químicos, né? Tantos miligramas, enfim, toxicidade deles, tá? Então aqui não tem nenhum assim que seja agrotóxico dentro da química inorgânica. Bom, certo, então ácidos, tá? Vamos deixar até esse aqui só. Lembra do HF aí, tá? Que é o único que vai reagir com o silício, tá? Bom, seguindo, né? Vamos para sais, para outra função. Então agora a função sal. Tá? Então, né? Função sais. Bom, o que são, né? Sais. O sal, a gente pode definir ele como sendo um produto da neutralização entre um ácido e uma base.
Tá? Então, todo sal, né, ele vai vir de uma neutralização entre um ácido e uma base. Claro que a gente não vai ficar fazendo as reações, né, para achar qual a fórmula, a gente vai fazer direto. Mas então, vamos colocar aqui, né, são, então, produtos da neutralização entre ácidos e bases. Ok? Então, vamos pegar. Essa é a reação até a mais clássica que existe, né? Que é um ácido e uma base formando sal e água, tá? Então, se tu pega qualquer... Vou colocar na ordem, vou colocar a base primeiro, tá? Então, vamos fazer até coloridinho aqui, ó, né? Vou pegar, por exemplo, eu tenho essa base aqui, ó, NaOH, tá? Vamos pegar esse ácido aqui, clássico, HCl, e o nosso sal vai ficar assim, ó, NaCl, tá? E a água é isso aqui, ó. Olha como é que eu vou escrever a água, tá? Agora eu vou só completar aqui, ó. Isso, mais isso, dá isso aqui, mais isso aqui, tá? Claro que, né, esse H, o H aqui, na verdade, é, né, água. Tá? Que eu botei assim só para tu ver da onde veio o H e da onde veio o OH, né? O H, ele veio do ácido, ó, o H tá aqui, e o OH veio da base, tá? E o sal, ele é formado pelo quê? O sal é formado, ó, pelo cátion da base com o ânion do ácido. Ó, vai ter aqui o cátion e o ânion, tá? Isso aqui é o nosso sal, tá? Então aqui eu tenho, né, a base, sempre vai ser uma base e aqui um ácido, tá? Formando sal e água, ok? Essa é a reação mais clássica, né? E sempre tu vai ter, então, da seguinte forma: tu vai pegar o cátion da base, né? O que é o cátion da base? É tudo tirando os OHs, né? Porque a base perde os OHs. E o ácido, o ânion dele vai ser tudo que sobrar tirando os Hs, né? Então, tiro o H dele e aí fica ali o ânion do ácido, tá? E aí eu junto esses dois, formam sal. Bom, uma coisa que já foi perguntada em prova aí, né? Bom, todo mundo sabe aqui, né, que o ácido reage, então, com a base, né? Ácidos e bases reagem. Uma pergunta que foi feita uma vez numa prova é por quê? Tá? Então, perguntava, né, por que um ácido reage com uma base? E aí vem um detalhe interessante, ó. Nada tem a ver com a formação do sal. Interessante, né? Todo mundo acha, às vezes, que o ácido reagiu com a base para formar o sal. Não, não é assim que funciona. Um ácido reage com uma base para formar água, tá? O grande objetivo da neutralização é formar água, tá? De onde é que vem o sal? O sal é uma consequência, tá? O sal é tudo aquilo que sobrou quando tu tirou a água. Quando tu formou a água, o que sobra é o sal, tá? Então aqui, se eu pensar agora ao contrário, que a base, né, liberou esses OHs, o ácido liberou os Hs, os dois se juntaram e formaram a água, o que sobrou? Sobrou o Na e sobrou o Cl. Então aí tu tem o sal. O sal é aquilo que sobra, tá? A água é que é o grande objetivo da reação entre um ácido e uma base. É a formação de água. Certo isso? Tá? Bom, vamos pegar então esses sais aqui, né, os sais formados, e vamos ver a nomenclatura deles, né? Como que eu dou um nome para um sal? Bom, o nome do sal, questão da nomenclatura deles, ó, vou colocar aqui, né? A nomenclatura. A nomenclatura de um sal, ela sempre vai ser assim, ó. Vai ser o nome do ânion, tá? Vamos colocar aqui o nome do ânion, aí vem um D, e aí depois o nome do cátion. Tá? É sempre assim. Tá? Vai vir então um nome, taranã, D, e aí, taranã, tá? O nome do cátion. Bom, o nome do ânion é que complica um pouquinho, porque o nome do ânion, como o ânion veio do ácido, então nós temos, né, o ácido é que vai formar o ânion. E quando o ácido formar o ânion, é que vai mudar a terminação. Então lembra que o ácido ele podia terminar em hídrico, que é quando não tem O. Aí no caso do ânion, vai trocar a terminação para eto.
Tá? Então, o ácido que terminava em hídrico, o nome do ânion dele é em eto. Lembrando que esse hídrico e eto aqui, né, é aquele caso que é quando não tem O, tá? Não tem oxigênio. Então, os sais que terminam em eto não têm oxigênio. Então, por isso que lá pega cloreto de sódio, não tem O. Cianeto de potássio, não tem O. Né? Pode ser até um estranho, tipo carbeto de cálcio. Tu olhar, pô, mas nunca vi carbeto. Mas o que que tu sabe quando eu falo carbeto de cálcio? Uma coisa que tem certeza que não tem, oxigênio, tá? Porque o nome é eto, ok? Então o nome é eto, tu não tem que saber a fórmula. Qual a fórmula do carbeto de cálcio? Não importa, tá? Mas tu sabe que não tem oxigênio. Isso que é importante. Então terminou em eto, ele não tem oxigênio, que era o ácido que tinha hídrico também no nome, tá? Bom, e se não for o ácido hídrico? O ácido tem outros dois, né, que pode ser, né? Lembra que tem o ico, que é o mais comum dos ácidos. Aí o ânion passa a ser ato, tá? Aqui vem uma história lá do, né, o pessoal às vezes decora como o bico do pato, né, coisa assim, né? Tá? Porque tem ainda aqui, né, o outro. Lembra que o ácido, além de ico, ele pode ser oso. E daí ele vai passar a ser ito, tá? Mas lembra que o ato aqui é o mais comum, né? Que é o ico, que é o do ácido sulfúrico, do ácido nítrico. Então vão virar o quê, né? Vão virar sulfato, nitrato, coisa assim, fosfato, carbonato, ó, tudo com ato. São os que vieram dos ácidos ico. Os osos são os menos comuns, aí passa a ser ito, tá? Tem gente que decora isso aqui como como é que é agora? Teimoso mosquito no bico do pato, tá? Agora tem aqui, se quiser formar aqui um soneto, né? Depois apresentam lá pro Gui, tá? Um soneto com o Zico e Ato. Pode fazer o que tu quiser, quer fazer aqui um funk, um pagode, o que quiser aqui, tá? Vou montar. Tem na internet pronto, aí se pesquisar, tem um monte de coisa. Eu prefiro, né? Claro, já decorei isso aqui. Eu decorei olhando assim mesmo, decorei. Mas para quem sabe só as terminações aqui, não sabe qual é a relação, pouca gente se liga nisso aqui, ó. Olha que eu vou botar no cantinho aqui, ó. Tu sabe as terminações, mas não sabe quem é quem. Mas aí, claro, sempre tem que saber algo a mais, né? Para poder aplicar assim alguma regrinha. Nesse caso, tem que saber o alfabeto. Olha só que legal, tá? Coloca hídrico, ico e ioso em ordem alfabética, para ver o que acontece, né? Tu vai ter I, bom, I, O, I ganhou, né? Aí vem o C e D, bom, C ganhou. Então o ico é o primeiro. Ico, depois vem hídrico, e aí o oso ficou no final. Coloquei em ordem alfabética. Agora coloca o ato, eto e o ito aqui em ordem alfabética. Na verdade, já falei em ordem alfabética, né? Coloca eles em ordem alfabética. Agora é vogal, né? Então esse aqui até é bem simples, né? Ato, eto e ito. E aí tu vê que, colocando em ordem alfabética, eles correspondem, né? Então a correspondência aqui é válida. Claro que nesse caso, né, tu não tem que decorar a frase aqui do bico do pato lá, mas tem que saber o alfabeto. Então, não sei daí, né, assim, como é que tu tá aí com a relação ao alfabeto, tá? Mas, né, tem que saber o alfabeto daí, certo? Então, ó, colocando em ordem alfabética, a sequência fecha. Tem frase até que usa todos aqui, já viram? Aquelas de, como é que era agora? Começa com um ito daí, né? Era um mosquito odioso, te mato, te pico, te meto num vidrico. Olha as ideias, né, tá? Procura na internet, eles vão achar várias coisinhas aqui que tem. Eu decorei, acabei decorando que, por exemplo, o eto aqui, né, o sal de cozinha, é o mais comum, é cloreto, e ele é só o cloro, então ali é clorídrico, o ácido, tá? E o ato, pega qualquer sal aí comum, sulfato, carbonato, né, veio do sulfúrico e do carbônico, deu, né? Sabendo um exemplo de cada um aí, acabou. Bom, vamos ver como é que fica então, né, montando o nome dele agora. Então, exemplos, ó. O primeiro sal é o nosso sal mais comum, né? O NaCl, tá? Quem é o NaCl? Bom, como é que fica o nome dele agora? O cloro, então, ó, não tem O. Se não tem O, eu não preciso ver de que ácido veio. Não tem O, é eto. Então, que só tem um cloro, ele vai ser, então, ó, cloreto de, né? E agora o elemento está aqui, ó, que é o nome do cátion, sódio. Tá aí. Esse é o cloreto de sódio, tá? Vamos pegar outro. Vamos pegar esse aqui agora.
Se eu tivesse, por exemplo, vou pegar de novo Na2S, tá? Esse outro sal aqui. Como é que é o nome dele? Bom, o S, lembrando que S a gente nunca chama de enxofre, né? A gente chama de sulfur. Então, nesse caso aqui, vai ser a terminação é eto, fica sulfeto. Então, ó, sulfeto de, e agora o elemento de novo ali, que é o sódio. Tá aí. Sulfeto de sódio, tá? Depois, né? Vou pegar mais um só aqui, que é eto também, para terminar aqui. Vamos pegar esse aqui, vou pegar sódio de novo, tá? Eu estou economizando nos exemplos, né? O sódio é mais barato do grupo 1, então a gente usa o sódio, né? Gastar menos em exemplos. Podia ser potássio, o potássio é mais caro. Então aqui, né, NaCN, como é que fica agora? Quem é o CN? CN é aquele grupo, lembra que se tem um carbono e nitrogênio junto, ele vai ser chamado grupo ciano. Tanto que lá no ácido, né, era ácido cianídrico. Então agora aqui vai ser cianeto. Então aqui eu tenho cianeto de, daí, sódio, tá? Então nenhum desses, ó, tinha O, então é bem simples, né? Vamos pegar um agora com O. Então se eu pego esse aqui agora, de novo sódio, Na2SO4. E agora, como é que eu faço isso? Bom, como apareceu agora um ânion com O, eu tenho que lembrar quem é o ácido dele. Então, vamos pegar aqui num parênteses. Esse aqui é o que tu lembra, ó, tua mente. Quem é o ácido que tem SO4? Existe esse aqui, ó, o H2SO4, que é quem, né? É o nosso ácido sulfúrico, tá? Então, tu vai ver aqui o sulfúrico, ó, ele termina em ico. Isso quer dizer, então, que a terminação dele vai ter que ser ato, né? Que o ico passa para ato. Então, vamos lá, né? O sulfúrico, então, o sulfúrico vai virar o sulfato. Claro que aqui tu vê que não é só tirar o ico e escrever ato no lugar, né? Que senão ficaria sulfurato. Esse acaba mudando um pouquinho, tá? A gente adapta aí para sulfato, é mais bonito. Então aqui, né? Esse sal vai ser o nosso sulfato, ó, de sódio, tá? Certo isso, como é que fica a nomenclatura? Bom, vamos adiante, vamos para outros, né? Alguma dúvida aqui nesses? Tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Vamos adiante. Então, vamos pegar esse aqui, ó. Vamos mudar um pouquinho ele ali, tá? Se eu tivesse esse sal aqui, ó, FeSO4, tá? Bom, nós já vimos ali que o SO4, eu vou escrever de novo ele, o SO4 veio do ácido sulfúrico. Tá? Só que agora, ó, o que acontece? Tá, então eu já sei, né, que esse ico aqui vai virar ato, tá? Essa historinha aqui eu já sei, beleza. Mas aí tem mais um detalhe. O ferro, não existe um ferro só. Existe vários NOx para ferro. Vários, tem dois no caso, né? Então o ferro não basta dizer somente, por exemplo, aqui, né, sulfato de ferro, tá? Eu tenho que dizer que ferro que é, porque o NOx dele é variável. Então tem que dizer o NOx do elemento aqui no nome. Nesse caso aqui, ó, como é que eu descubro o NOx dele? Eu tenho que pegar o seguinte, eu vou ter que calcular FeSO4 e descobrir o quanto vale o Fe. Para isso, eu vou utilizar aqui, ó, o H2SO4, que nós já decoramos também ali, né? E a gente sabe que o H2SO4, ó, esse SO4 aqui vai valer menos 2. Como é que eu sei que vale menos 2? Porque tem dois Hs no ácido. Então ele vale menos 2. Ok? Tanto quando tu escreve só o SO4, a gente escreve SO4 e põe um 2 menos em cima. Então eu sei que o SO4 é menos 2 porque o ácido sulfúrico tem dois Hs. Tá? Então, como eu sei que ele vale menos 2, quer dizer que esse pedaço aqui, então, vai valer menos 2. Como eu sei que o total sempre tem que ser zero aqui, ó, bom, aqui o ferro vai ter que ser que número, então, né, com menos 2 para dar zero? Vai ter que ser mais 2. Então, esse mais 2 tem que aparecer no nome.
tá? Como é que vai aparecer então, né? Bom, o SO4 é sulfato. Aí D. E aí vem agora ferro, né? Que eu tenho ferro ali. E esse ferro eu tenho que dizer que ele é o ferro 2, não é qualquer ferro. Aí eu coloco 2 em romano. Certo? Eu vou usar a numeração romana daí para indicar ali o NOx dele. Então ele vai ser sulfato de ferro 2, tá? Esse sulfato de ferro 2, antigamente, deixa eu só abrir mais um espacinho aqui, tá? Antigamente, tá, esse sulfato de ferro 2 ali, ele era chamado sulfato ferroso, tá? Então, ó, a gente não vai entrar nessas nomenclaturas aqui, né? Mas esse aí é o mesmo quando aparece escrito sulfato ferroso. O sulfato ferroso é utilizado aí, né, como um suplemento para ferro, para quem tem baixo ferro no organismo, utiliza às vezes, né, cápsulas ou coisa assim que tem a base de sulfato ferroso, que é o sulfato de ferro 2, tá? Dúvida ali na mudança de ico para ato. Ok, então assim, ó, vamos pegar mais exemplos, tá? Mas se o ácido, né, troca, termina em ico, o nome do ânion dele vai ser ato, tá? Vamos pegar fazer o seguinte, ó, em vez de pegar vários exemplos de sais, eu vou pegar os ácidos. Então, por exemplo, aí nós vimos ó, aqui o H2SO4, né, é o nosso ácido. Vou fazer o seguinte, ó. Olha só, vamos pegar, fazer assim. Vou botar aqui o ácido e aqui do lado eu vou colocar ele sem os Hs. Sem os Hs ele fica só SO4, tá? Só que ele vai ficar SO4 e lá em cima fica menos 2. Ó. Por quê, né? Tirando os Hs, ele fica menos 2. Ok? Então, isso aqui com H2SO4. Já vou dar um nome para ele. Se fosse o HNO3, ficaria quem? Ficaria o NO3. Qual é o sinal? Menos 1, porque tem um H. Se fosse o H3PO4, ficaria PO4. E em cima, menos 3. Vamos aos nomes. Esse aqui, né, que tem o SO4, ele é quem? Ele é o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico, se ele perder os Hs, o nome dele passa a ser sulfato. Ó, troquei o íco por ato, tá? Esse aqui quem é, né? Esse aqui é o nosso ácido nítrico. Contém um H, é ácido nítrico. Tirei o H, troca o íco por ato, vira nitrato. Esse aqui quem é? H3PO4. Ácido fosfórico. Tirei os Hs, ele vira quem, né? Tira o íco, põe ato. Fosfato. Certo? Então, olha só, né? Todos, né, os que têm H eram ícos. Por quê? Porque são ácidos, tá? Então, esses aqui ó, são todos ácidos. E isso aqui agora, ó, todos têm, né? Ato, ó, porque o íco vira ato. E eles são quem daí, né? São ânions. Certo? Então, aí, Gabriel, ali assim, ó, não é todo que tem H é íco, nesse caso. Mas lembra que existem outros ácidos, né? Lembra da aula passada aqui, ó? Vamos voltar aqui na aula passada. Olha aqui, ó. Alguns terminam em oso, certo? Então, se o ácido pode ser, então, terminação em ico ou oso, nesses casos aqui que tem ó. Então, se ele for com oso, olha o que vai acontecer, né? O sal daí ficaria com ito, tá? Que é um pouco diferente daí, né? Vamos ver um caso ali, né? Tá? Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, só que agora, e se né, o meu ácido fosse ó, o HNO2, ó, ele geraria o NO2 menos. E daí, em termos de nome, ó, esse ácido aqui ó, é o nosso ácido nitroso, né? Porque agora não é o nítrico. O nítrico é o HNO3. O NO2 é o nitroso. Aí que é esse ânion aqui, né? O nitrito. Tá? E assim vai. Ok? Então, né? Agora ficou com um ito ali. Ó. Da mesma forma, existem aqueles outros bem bizarros. Ó. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, ó. Mas na aula passada eu mostrei esse aqui, o HClO.
e ele vai gerar o H, o ClO-. Tirei um H, ficou menos ali. Quem era esse ácido aqui, né? Então vamos fazer aqui uma colinha, cola passada. Tá vendo que ele apareceu aqui, ó, ácido hipocloroso, né? Porque ele tem 2 Os a menos aí, né? Porque ele era o cloroso. Ó, ele era o clórico, em primeiro lugar, com 3 Os. Aí tu tira um O, ele vira cloroso. Tira outro O, ele fica um hipo na frente. Hipocloroso, né? Assim, tá. E daí, né? Como é que vai ficar agora aqui, ó? Então, ele era o ácido, então, hipocloroso. Quem vai ser o ânion agora? O hipo na frente mantém, tá? Troca o final de oso para ito. Então vai ficar, ó, hipoclorito. Certo? Esse hipoclorito aqui, ele é famoso aí, né? Pegar, por exemplo, a água sanitária, aquelas, como é que é, os que boa da vida, aqueles, né, tá? Aquilo é hipoclorito de sódio, ok? Então o hipoclorito aparece bastante aí. O hipoclorito aparece em tudo que diz na composição, ali na embalagem, contém cloro ativo, tá? Na verdade não tem cloro lá dentro, o cloro é um gás, tá? Verde, né, por cima, tá? Não tem cloro lá dentro. O que tem lá dentro é hipoclorito de sódio, ok? É que daí ficou, né, com o nome, em vez de falar hipoclorito, o pessoal fala, cloro, é mais fácil de falar. Não é a mesma coisa quimicamente, né? Hipoclorito é uma coisa, cloro é outra. Mas, né, para saber onde é que tem, né? Então, aquelas águas sanitárias lá, tanto que boa, qualquer outra marca que tem aí, né? É hipoclorito, certo? Hipoclorito de sódio, ok? É um sal. Bom, certa nomenclatura de ânions, então agora podemos ver mais alguns sais aqui, o nome de outros sais. Se eu tivesse, então, algo assim, ó, pegando agora com cálcio, ó, CaCO3, que é bem famoso, tá? Como fica o nome. Lembrando que tem que, né, sempre lembrar da fórmula do ácido. Nesse caso, o ácido era o H2CO3, que é o ácido carbônico. Ó, então, se ele é o ácido carbônico, esse sal aqui, então, vai ser, né, o carbonato. Ó, ele é ico, troca para ato. Daí vai virar um carbonato. Então, esse sal vai ser carbonato dele o cálcio. Certo? Bom, existe um sal que tem um ânion, um cátion, aliás, um pouquinho diferente, que é aquele com amônio, né? Esse aqui, por exemplo, ó, NH4Cl, tá? Qual vai ser o nome dele, né? Vai ser, o Cl é cloreto, né? Só o cloro é cloreto. Cloreto de, e daí o amônio. Ó, tá? Porque aquele NH4 ali, ó, NH4+, tá? É o chamado amônio. Esse é o nome dele já direto, então tem que saber ele, tá? Então esse aqui é o cloreto de amônio, ok? Bem famoso também por aí, certo? Alguma dúvida até aqui? Tá? Nomenclatura de sais? Bom, tá? Exatamente. No parte de nomenclatura é chatinho. É te perguntar assim, tá, e como isso pode aparecer para mim, né, no Enem? Bom, a gente sempre torce para que não apareça, porque isso complica muito, né? Tá? Mas assim, ó, não vai ter questão que pede somente assim, né? Ah, eu dou a fórmula e pergunto qual o nome disso. Não, esse tipo de questão não é cara de Enem, tá? Então não é assim, por exemplo, aqui, ó, eu coloco lá, vamos pegar aqui o que eu mostrei nessa tela. Esse aqui, por exemplo, assim, né? Botei o FeSO4 e daí eu quero saber qual alternativa tem o nome dele, sulfato de ferro 2, né? Não é isso, né, cara de Enem. E nem falar num texto sulfato de ferro 2 e perguntar qual é a fórmula. As alternativas é todo a fórmula daí, tá? Não é assim. Vou mandar sim alguns testes para vocês aí, tá? Hoje já mando das funções. É que até o problema é assim, ó, questão de funções, tá? Eu vou mandar igual, mas vão ver que é misturado com óxidos. A gente vai ter que ver a aula que vem ainda, que é óxidos, tá? Porque senão não consegue fazer. Não vai ter lista, não vai ter exercício que cobre somente
ácido ou somente base. Vai estar tudo misturado, tá? Então, isso que é um problema das funções. Mas, voltando ali o raciocínio. Então, tu não tem, tá? Questão assim, no Enem, não. Agora, quem estiver procurando, por exemplo, para fazer prova na Católica de Pelotas, o CEPEL, tá? A CEPEL, em geral, ela tem uma questãozinha que é assim, associar o nome na fórmula. Ela te dá alguns nomes e pergunta, né, respectivamente, quais são as fórmulas. Aí tu olha as alternativas, todas têm ali as fórmulas, certo? Aí é um tipo de questão que aparece mais nas particulares, por aí, ok? Do Enem, como é que poderia aparecer, né? Que é o que complica mais. Ó. Seria assim, ó, não é uma questão de funções, né? Seria uma questão, por exemplo, envolvendo soluções, estequiometria ou qualquer outro assunto, em que no texto apareça escrito por extenso o nome do composto. Mas para poder resolver a questão, tem que saber a fórmula. E essa é a maneira de se cobrar, então, nomenclatura. Tá? Eu te dou o composto somente com o nome, sem a fórmula. Tá? E aí, qual é o problema, né? Se tu não souber a fórmula do composto, não consegue resolver a questão, tá? Tá? Pablo, ali, ácido graxo é orgânico, e é da verdade da bioquímica, tá? Isso aí não é inorgânico. Ácido graxo é um ácido, isso lembra, né, claro, ácido carboxílico da orgânica. É um ácido carboxílico com cadeia longa, né, e normal, certo? É um ácido carboxílico de cadeia de aí, mais de 10 carbonos já é considerado ácido graxo. Certo, mas tem que ter, acho que, não sei se tem de 8. De repente com 8 já tenha. Acho que tem, tá? Então, a partir aí de 8 carbonos, eu vou considerar, já é ácido graxo, tá? Mas aí é orgânica, não é química geral aqui, inorgânica. Isso é um ácido graxo, um ácido de cadeia longa. Certo? Então, essa parte de nomenclatura, ela é mais assim, vai ser cobrado dentro de outro assunto, né? E aí que tá, né? Porque às vezes o pessoal não consegue resolver, por exemplo, não consegue resolver a questão de estequiometria, não porque não conseguiu fazer uma regra 3, mas porque não sabia das fórmulas compostas, não sabia como montava a reação, tá? Que é, no caso, pré-requisito, tá? Bom, pegando mais alguns aqui, ó. Existem alguns sais especiais, tá? Que são bem importantes, ó. Os chamados sais de neutralização. Ei, peraí que apagou tudo aqui. Neutralização. Neutralização com Z? É. Parcial. Neutralização. É, tá certo. Então, olha só. Existem sais chamados de neutralização parcial. O que acontece? Nesse sal vai aparecer uma hidroxila ou um hidrogênio no meio da fórmula, tá? Então, olha só. Vamos ficar só com dois exemplos aqui, né? Vamos pegar já direto, ó, exemplos, ó. Existe um sal que a fórmula dele é assim, ó. NaHCO3, tá? Existe outro que é assim, ó. MgOHCl. Ó, tá vendo que tem um problema aqui, né? Tem um H ó, no meio e aqui tem um OH no meio, tá? O que acontece, né, com esses sais aqui, né? Esse daqui, né, que tem um H no meio, ele veio de uma neutralização parcial do ácido, tá? Então, esse aqui, a gente vai dizer que houve, né, uma neutralização parcial do ácido, tá? E esse aqui, né, houve uma neutralização tá, parcial da base, certo? Uma coisa importante também, ó, quando tu fala que é a neutralização parcial do ácido, a gente vai chamar ele de sal ácido, ok? E quando eu tenho parcial da base, eu vou chamar de sal básico, tá? Só que aí uma coisa é importante, vou botar aqui um asterisco, e vamos explicar o asterisco aqui embaixo, que é a maior pegadinha que pode aparecer em prova, tá? A pegadinha aqui é o seguinte, ó. O nome sal ácido ou sal básico
não tem relação nenhuma com pH. Não tem relação com o pH do sal. Cheio de exclamação até aqui, tá? Isso aqui é muito importante, ok? Então, porque, né? Às vezes tu olha o nome escrito, ele é um sal ácido. Então quer dizer que se eu botar na água, ele vai dar pH ácido, né? Não, ok? Não tem. É só o nome, é uma questão de nomenclatura, tá? Só nomenclatura. Sobrou H no ácido, então se tu olha, perdão, sobrou H na fórmula do sal, tu olhou a fórmula do sal, tem um H escrito lá. Tu sabe, ele é um sal ácido. Então, qual é o pH dele? pH nós vamos ver como se determina depois, tá? Mas não tem a ver com esse H que está ali. Já aviso isso, tá? O OH aqui também não tem a ver com o pH dele. Simplesmente o nome é sal básico, tá? Claro, pode dar uma coincidência dele ser chamado sal básico e ter pH básico. Pode. Mas também ele pode ter pH ácido ou pH neutro, mesmo sendo chamado de sal básico, tá? Um exemplo bem clássico que existe é esse de cima aqui, ó. O NaHCO3. O pH dele é básico. E eu chamo ele de sal ácido. Tá? Por quê, né? Porque são coisas diferentes. Tá? Uma coisa é o pH dele, outra coisa é o nome da função. Certo isso? Tá? Cuidado, então, nas questões aí. Vamos ao nome dele, como é que ficaria a nomenclatura desse sal aí. Ó. Esse NaHCO3 é o mais famoso sal que existe aí, né? Depois do sal de cozinha. Até esse aqui tem mais aplicação do que o sal de cozinha. O NaHCO3, primeiro lugar, nomenclatura oficial. Bom, se não tivesse esse H aqui no meio, o CO3 é chamado carbonato. Tá? Seria então carbonato de sódio. Seria, mas não é. Tem um hidrogênio, tem que dizer que existe um hidrogênio. Para dizer o hidrogênio no meio do composto, eu vou chamar de hidrogeno. Tá? Então aqui vai ser assim, ó. O nome dele vai ser hidrogeno, não é hidrogênio, hidrogeno carbonato de sódio. Tá? Só um minutinho. Perdão. Então aqui, né? Hidrogeno carbonato de sódio é o nome desse sal aqui. Esse aí que popularmente, ó, mas dei o nome comercial dele, tá? É o famoso bicarbonato de sódio. Certo? Esse é o famoso bicarbonato de sódio. E aí também tem uma curiosidade aqui, é o nome que mais aparece escrito errado em rótulos, tá? Porque aparece na composição, né? Quase tudo tem bicarbonato de sódio. Dê uma olhadinha quando enxergarem bicarbonato, vê se realmente está escrito bicarbonato. Aparece muito escrito assim, ó. E tem gente que fala assim. Olha o que eu escrevi ali embaixo. Eu não escrevi bicarbonato, tá? Claro, se tu lê rápido, né? Em geral, as pessoas, quando tu lê alguma coisa, tu lê somente as primeiras letras e as últimas, né? Letras são sílabas, né? Tu lê a primeira sílaba e a última e o meio tu deduz. Ok? A leitura que a gente faz é assim, né? Geralmente tu não lê a palavra inteira. Por isso que às vezes tu passa batido por erro, né, na escrita ali, né, da grafia, porque tu acabou não lendo o que está escrito. Então, olha o que eu escrevi aqui embaixo. Eu não escrevi bicarbonato. Eu escrevi bicarbonato. Olha o R. O R está no lugar errado. Tá? A partir disso aqui, né, o nosso elemento, que é o carbono, que aparece no meio, o elemento estaria escrito aqui no meio. Ó. Seria o elemento carbono, né, que não existe, tá? Então, ó, isso aqui aparece que já achei um monte de rótulo aí escrito bicarbonato, em vez de bicarbonato, tá? Então, né, cuidado aí onde, né? Mas a gente que acaba falando assim, às vezes, acostumou, nem sabia que o nome era bicarbonato, né? Aprendeu bicarbonato e ficou, tá? Mas aí, fazer o quê? Às vezes, tu não tem, claro, né, uma instrução, assim, química, né? Tá? E não sabe o que que é, fala assim mesmo, tá? Mas pegar lá, por exemplo, a avó falando, deixa a avó, não vai corrigir a avó, fica falando, né? Ela fala bicarbonato, deixa ela, tá? Ela sabe para que serve,
tá? Então, não tem problema, ela não vai fazer o Enem. Acho, não sei, pode fazer, tá? Se ela for fazer, daí avisa ela, tá? Mas não. Se não, não. Tá? Mas, né? Dê uma olhadinha quando acharem rótulo por aí que fale, tá? E ver se tá escrito certo ou não. Então, assim, ó, esse aqui, né, é o mais usado, tá? É, então, o nosso bicarbonato aí. O outro que eu botei com a hidroxila, tá? Ele não vai aparecer, né, em provas, mas o nome dele ficaria assim, ó, né? Quando é OH, tá? É obrigatório ficar entre parênteses no meio, assim, ó. Mas esse aqui, o nome dele, ó, não serve para nada, tá? Não tem utilidade nenhuma. Mas ele vai ser, agora, hidroxila, eu cito como sendo hidroxi. Então, ele é o hidroxicloreto de magnésio, tá? É isso aqui. Então, ele vai ser o hidroxicloreto de magnésio, tá? Esse bem inútil, né? Mas esse de cima aqui, o bicarbonato de sódio, é muito importante, tá? Então, lembrem dele. Ok? Então, isso é sal de neutralização parcial, tá? Bom, vamos a outro caso de sais que nós temos também, que é o seguinte, ó. São chamados sais hidratados. Tá? A ideia do hidratado é, contém água, né? Como é que ele vai ter água? Bom, primeiro a gente tem que ver o que seria um sal não hidratado. Né? O sal não hidratado é esse que a gente está vendo até agora, aí, que é só a forma do sal. Um sal hidratado, vou colocar um aqui hidratado já, seria assim, ó, Na2, por exemplo, SO4, a gente põe um ponto e põe o número de águas que ele tenha. Isso aqui, por exemplo, tá? E ele é sólido, certo? Aliás, ó, um detalhezinho interessante, ó. Todo sal é sólido, ok? Então, quando aparece fórmula de sais e tem perguntas sobre estado físico, ponto de fusão, ponto de ebulição, tem que lembrar o seguinte, ó, todo sal é iônico. Eu acho que eu não escrevi isso, deixa eu voltar aqui para deixar isso registrado, mas sais, né, ó, são sempre iônicos, tá? Então, vamos colocar aqui, né? São iônicos. Vou deixar registrado aqui. Se eu sei que é iônico, eu tenho que lembrar lá de ligações químicas, que vimos antes, que compostos iônicos são sólidos com alta temperatura de fusão e alta temperatura de ebulição. Tá? Então, são sólidos iônicos, eles são cristalinos, ok? Então, todos eles são sólidos. Então, aqui agora, voltando lá para o final, nosso sal hidratado. Nesse caso aqui, ele é um sólido, ele é um cristal, só que dentro desse cristal tem água. Nesse caso, tem 6 águas ali, tá? Para cada fórmula do sal. Isso é o sal hidratado, tá? Um exemplo clássico de sal hidratado que nós temos, né, que não é esse daqui, claro, é o do sal de churrasco, né? O sal grosso. O sal grosso é um sal hidratado. Por quê, né? Olha só, né? Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é um sal branco, tá? É um cristal branco. Esse é o sal cloreto de sódio, tá? O que acontece? Quando ele é hidratado, quanto mais água tu põe, mais transparente vai ficando. E o sal grosso, às vezes, ele tá bem transparente já, né? Não tá mais branco. Ok? Então, existe água dentro daquelas pedrinhas de sal. Tanto que quando tu joga aquela pedra lá no churrasco, por exemplo, ela cai no fogo, ela explode, né? O que aconteceu ali? Dentro do cristal tem água. Essa água esquentou, né, e começou a aumentar a pressão, né? Ela acaba virando gasosa lá dentro e aumentando a pressão. E tem um ponto em que o cristal do sal não aguenta mais e ele explode. E aí salta pedaço de sal quente para tudo que é lado. Em geral, salta em quem está olhando, né, o fogo ali, né, tá na frente da churrasqueira, acaba saltando sal, pega nas mãos, enfim, e queima, né? Tá, não sei se já tiveram essa experiência aí, né? Mas causa queimadura, é sal, né, quente, né? Tá? E isso acontece porque é sal grosso. Se fosse sal refinado, que não tem tanta água, praticamente não tem, e os cristais são bem menores, tá? Não tem hidratação, aí não aconteceria isso, tá? Ele não estouraria, tá? Então, né, o sal grosso ele vai estourar. Ele tem água de hidratação. Ele tem tanta água, pra vocês terem uma ideia, que chega a ser somente 50% do sal grosso é que realmente é sal, tá? Os outros 50% é água, tá? Dá mais ou menos isso. Dá um pouco mais até de água. 50. Então tem menos de 50% de sal.
tá? Acho que até ele salga menos, se for salgar alguma coisa, né? Tá? Exatamente, o Pablo comentou ali, ele é menos salgado, tá? Porque ele está pegando uma coisa que tem metade é sal, a outra metade é água. Daí não vai salgar, né? A parte água. Mas o refinado não, né? O refinado ele é bem mais daí, tá? Ele tem pouca água, né? Tá? Como é que eu dou um nome para isso aqui, né? Para gente encerrar hoje aqui. Só tem que dizer que ele tem 6 águas. Então, o nome dele, o normal aqui, ó, né? O nome desse sal é sulfato de sódio. Então, aqui a gente vai escrever o seguinte, ó. A gente continua dizendo que ele é sulfato de sódio, só que agora tem que dizer que tem 6 águas. Então, como é que eu escrevo de forma bonita, né? Isso, né? Sulfato de sódio com 6 águas. Com 6 águas, eu vou chamar de hexahidratado. Tá? Ó, hexa é 6, né? Então, hexahidratado. Ok? Esse seria o nome, então, de um sal hidratado. Tá? Bom, tem alguns até interessantes assim, ó, que a hidratação consegue mudar a cor dele algumas vezes. Tá? Então, tem alguns sais, por exemplo, que eles são vermelhos, e aí quando pegam, ou tipo azul, acho que é, e quando pega a água ele fica vermelho, ou o contrário. Não sei as cores de cor, tá? Mas ele muda de cor. Então, acho que dá tempo de mostrar isso rapidamente, só aqui. Tá? Se nós pegarmos o cloreto de cobalto, tá? Deixa eu ver se tem alguma aqui dele. Tá? Ah, não vai ter a fórmula, eu queria rapidinho aqui. Mas o cloreto de cobalto, ele muda de cor conforme a hidratação. Ah, aqui tem a comparação, tá? Ó, se tu tiver ele de um jeito, vamos ver se aqui diz qual que é o sem água. Eu não sei qual que é o sem água. Ah, com água é vermelhinho. Então, ó, com água ele fica vermelhinho, ó, e sem água fica azul, tá? Então ele muda de cor conforme a hidratação dele. Isso aqui que é usado na tinta para pintar aquele galinho do tempo. Já viram um galinho do tempo? Tá? É com cloreto de cobalto, tá? Que é esse galinho aqui, ó. Certo, esse galinho. O que acontece, né? Se no caso, então, ele é com tinta que é a base de cobalto, ó, o que ele faz é, na verdade, absorver a umidade do ar. E se considera que se o ar está muito úmido é porque vai chover. Então a previsão dele é essa, né? Tá úmido, vai chover, ok? Se, né, tiver um tempo seco, quer dizer que não vai chover. Daí ele fica seco e esse sal seco vai ficar da cor daí vermelho, né, que a gente tinha visto antes ali. E se ficar azul, daí é porque tá úmido. Acho que é essa coloração que a gente viu antes ali, né? Tá, daí vai ser tempo seco. Ó, então aqui, né? Exatamente, ó, o hidratado, acho que é o vermelho. Então, bom, daí vai vir nele escrito ali, né, qual que é, tá? Mas ele muda de cor conforme a umidade. Então, ele mede, na verdade, a umidade em volta, trocando de cor. Então, isso é uma das coisas interessantes que tem sobre sais hidratados, tá? Que é a coloração dele. Certo, pessoal? Bom, por hoje, né, ficamos por aqui. E daí, na semana que vem, vamos terminar sais. Se tem alguma dúvida ali. Pois é, não sei, Pablo, essa parte dos celulares ali, quando por umidade ficar com uma pontinha rosa. Eu não sei se ele tem algum indicador mesmo, ou se é alguma outra coisa, tá? Mas existem indicadores de umidade. Existem. Tá? Mas não sei se o celular vai ter, porque a ideia é que tu não tenha. Não coloque ele na água, né? Tá? Mas existem alguns sais aí, geralmente são sais hidratados até, que dentro ele mostra que queimou por umidade. Tá. Porque tem, pode ser um indicador de umidade. Tá? Tem vários compostos que trocam de cor conforme, né, se tem água ou não. Daí tu vai ter essa, né, tem algumas coisas tipo aqueles cristalzinhos que vêm dentro de eletrônico, às vezes, não dentro de eletrônico, na caixa, né, vem uns saquinhos com sílica. A sílica absorve umidade e às vezes ela vem com um pouquinho junto de sulfato de cobre para saber se ela tá boa ou não. Que o sulfato de cobre quando pega a água fica azul. Então quer dizer o quê, né? Se a sílica estiver boa, ela vai estar ainda branquinha. Se ela já está, né, saturada, ela fica azul e daí diz que não pode mais usar. Tá? Então é um indicador de umidade também. Umidade do banheiro fica verde.
Achei que era verde. Não, tem alguns que são, depende a substância. Tá? Tem o sulfato de cobre, ele fica de incolor para azul. Tá? O cloreto de cobalto, vimos ali que ele fica azul para vermelho. Depende do sal que tu tem, tá? Depende do composto, ele muda de cor. Então vai ter vários tipos. Não pode ser algum que fique verde, não sei de cor agora qual que é. Tá? Mas isso daí é geral, ele tem vários, tá? Mas a ideia é que a hidratação consegue às vezes mudar a cor do sal de cozinha, ele simplesmente, né, ele fica de branco, que é o cloreto de sódio, para incolor, né, para transparente daí, né? Tá? Essa mudança que ocorre lá. Não dá nenhuma outra mudança. Certo, pessoal? Então, era isso, né? Valeu, até mais, até semana que vem. Tchau, senhor, valeu.